Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá no ar mais um estudo semanal. Hoje é dia 27 de maio de 2018. Vamos dar aquela girada pelo Ibov, pelo dólar, índice e demais setores e falar um pouquinho de alguns ativos, principalmente blue chips, e alguns pedidos que foram feitos aí pelo pessoal que está acompanhando a gente, tá ok? Se você gostar desse vídeo, dá um like, curta e assine o canal, que isso é bastante importante, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer o giro, começar pelo nosso Ibov. Vamos lá. Aqui. Temos aqui o nosso Ibov no gráfico semanal, então ele está numa área de suporte. Vamos fazer aqui, pegar a nossa caneta. Cadê a nossa canetinha aqui? Espera aí, deixa eu pegar ela aqui. Vamos lá. O Bovespa, ele veio aí, ainda continua numa tendência de alta, certo? A gente tem uma LTA, vigente e a gente tem essa LTA aqui, onde está vigente, e agora ele está num momento aqui de retração, tá ok? Deixa eu até botar aqui de novo a nossa caneta. Vamos lá. Ele está aqui numa retraçãozinha. Então a gente está aqui, ó. Ele fez uma perna 1, uma perna 2 e agora ele já está aqui entre 50% e 61% aqui de FIBO, né? Então o que a gente vê para o Ibov? Ele não pode fazer o seguinte: testar um topo e depois romper essa linha de tendência de alta. Se ele fizer isso, isso já indica uma reversão de tendência. No curto prazo, né, se a gente for olhar 60 minutos, tempos menores, a gente já tem uma reversão de tendência no curto prazo. Mas para nível de longo prazo, para o semanal, por exemplo, a gente ainda está numa tendência de alta. Então o que ele não pode fazer é isso: ele testar um topo aqui e depois romper essa linha de tendência de baixa. Tá? Bem, a gente tem visto aí esse processo todo, está bastante conturbado o nosso país pela essa greve dos caminhoneiros. O país não se preparou, o governo não se preparou para as reivindicações que já estão vindo desde 2007 dos caminhoneiros. Então aconteceu o que está acontecendo nesse momento, onde o país está praticamente parado, e isso se reflete na nossa bolsa também. Petrobras, principalmente, é o fator principal que tem influenciado o nosso Ibov, tá ok? Então, enquanto não se resolver essa questão, de forma que o investidor se sinta confortável de voltar para a bolsa, a gente pode ter novas quedas aí. Nós tivemos aí na semana passada uma queda de mais de 5%. Desde o Joesley Day, da semana do Joesley Day, a gente não tinha uma queda tão grande como essa. A gente vê pelo semanal que essa consolidação que vinha acontecendo foi desfeita e agora a gente já está olhando para baixo. No semanal, ainda estamos numa tendência de alta, porém estamos olhando para baixo. Vamos ver se esse suporte e mais essa linha de tendência de alta vão segurar o nosso Ibov, tá bom? Bem, para amanhã, se perder essa mínima novamente, já também indica mais queda. Então a gente tem que ficar ligado. Porém, amanhã, já adiantando um pouquinho os eventos da semana, amanhã é feriado nos Estados Unidos. Então isso tem uma influência muito grande, principalmente no Ibov, no índice futuro, que fica um dia muito mais travado, fica bem ruim, principalmente para quem quer fazer day trade, fica lento, travado. Então vamos ter atenção no dia de amanhã, ok? Bem, olhando aqui para o índice futuro, a gente também teve aí esse desenho aqui, né? A gente tinha aqui essa figura de megafone, tá? Essa figura de megafone, porém perdeu esse suporte aqui,
perdeu esse suporte aqui e agora o próximo suporte está aqui. Essa região aqui é o do próximo suporte. Então, se perder a mínima novamente, já sugere mais queda para amanhã. Então, vamos ver o que vai acontecer para amanhã, tá? Mas eu já até gravei, vocês viram o direto ao ponto, onde a gente tem aí alguns pontos-chave para o dia de amanhã no índice, ok? Então, acompanhe por ali, ali tem uma análise mais detalhada e mais rica para quem quer fazer o day trade, tá? Bem, falando um pouquinho do dólar também, no dólar a gente tem aí um suporte em 3.590, essa área aqui, e a gente tem aqui uma resistência em 3.700. No meio do caminho, no meio do caminho, a gente tem o seguinte, deixa eu baixar aqui para um gráfico de 60, a gente tem um suportezinho aqui, deixa eu pegar aqui, a gente tem um suporte aqui no 3.620 e a gente tem um ponto importante, que é esse aqui que a gente vai ver qual é, que é o 3.679 ou 3.680, essa região aqui, superando esse ponto daqui, ele diz que sobe, e descendo aqui, superando esse 3.620, ele diz que desce. Então, ficar aqui, a gente tem um range grande, né? São aí 50, 60 pontos, então ficar ligado nesse movimento. Para subir, ele tem que superar esse topo aqui, fazer um movimento assim, superando esse topinho aqui, ele diz que sobe e vai testar a resistência do 3.700 novamente, tá ok? Bem, vamos fazer um giro aqui pelos índices setoriais, começando pelo índice imobiliário. O índice imobiliário no semanal já está abaixo das médias, já perdeu esse suporte que a gente tem aqui nessa região e agora está olhando para baixo. Apesar dele estar aí tentando uma recuperação, ainda vejo que não temos muitas opções, né, para alta, para compra. Ele está abaixo das médias, tem uma linha de tendência de baixa, então, por enquanto, a gente não vê muita coisa para o índice imobiliário. Tá? Bem, aqui no índice industrial, ele continua nesse grande caixote, está aí o ano inteiro nesse caixote, ele rompe topo, rompe fundo, volta para o caixote de novo, e a gente tem que aguardar, por enquanto não dá para fazer nada nele. A gente tem aí alguns ativos que o pessoal pediu, e eu vou analisar daqui a pouco. Vamos fazer então, dar uma olhada aqui no setor elétrico. Setor elétrico, ele fez uma perna, ele foi, bateu aqui no suporte, rompeu, só que voltou muito. Voltou de novo aqui e está tentando se segurar nesse suporte, nessa região, porém está olhando para baixo novamente. Então é um setor que estava muito bonito, porém ficou muito feio. E também essa questão da Petrobras influenciou indiretamente, contaminou esses dois ativos, que é a ELET6 e a ELET3, por serem ativos de corporação também pública, né? Então, eles foram contaminados, tanto é que na quinta-feira a gente teve aí uma queda de 6%, 6,5%, e a ELET3 também teve uma queda e continua olhando para baixo. Por isso que esse setor também ficou muito vulnerável e olhando para baixo. Então, também é mais um setor que é difícil a gente ter alguma operação de compra, tá? Rodando ainda o setor de consumo, vamos dar uma olhada. Setor de consumo, vamos botar primeiramente no semanal. Veja que ele tinha aqui, perdeu o primeiro suporte, perdeu o segundo suporte e agora ele está aqui, ainda não perdeu, né, pelo menos no semanal, mas está aqui brigando. Então, se perder esse outro suporte aqui, esse terceiro suporte, aí a próxima parada é aqui embaixo. E isso vai se refletindo, obviamente, nos outros ativos. Tá? Nos outros ativos. Então,
é um índice, é um setor que também está olhando para baixo, tá? E tem poucas oportunidades, mas ainda tem para quem quer comprar. Para quem quer vender, tem mais oportunidade de venda do que para quem quer comprar. Vamos dar uma olhada aqui então no próximo, que é o materiais básicos, que é bastante importante. É um setor que estava segurando o Ibov, só que com essa questão de Petrobras e mais uma correção, mais uma realização de lucros em Vale, e aí a gente teve aí uma queda aí no semanal. A gente teve aí uma queda também de 5,43%, porém, nesse setor, a tendência continua sendo de alta. Baixando aqui no diário, ele está corrigindo nas médias, somente quando superar esse topinho aqui, esse ponto aqui, aí sim que ele vai dizer que sobe novamente. Por enquanto, ainda não, ainda está indefinido. Vale. Olhando o Vale, ele está numa área de suporte, então ele tem suporte pelas médias, ele tem um suporte pelas médias, suporte pelo topo histórico, que foi superado anteriormente, mas esse aqui é um topo histórico, o 49,70 desde 2016, e também tem esse suporte aqui, quando foi rompido, até num gap de alta. Então, esse topinho aqui também era resistência e virou um suporte. Então, ele está numa região, já vale a pena começar as compras, não muito forte, pelo menos 25%. Se ele cair mais nesse segundo suporte, mais 25%, e se cair mais aqui no terceiro suporte, mais 25%, e aí você dosa um pouco e faz um preço médio para você ter um posicionamento melhor nesse ativo. Por enquanto, ele já começou a dar compra. Tá? Se você for muito conservador, se realmente quiser ter mais certeza, é só aqui no rompimento desse cara, e aí você pode botar o teu stop aqui embaixo, tá? E aí você tem um risco menor, mas tem que esperar um pouquinho então. Vamos ver se na superação, deixa eu ver qual é esse ponto aqui, na superação de 53,01, aí sim você entra e bota um stop aqui em 51,04, ok? Fora isso, se você quiser entrar com uma mão menor, já pode entrar, e aí você pode, à medida que vai caindo, você também pode ir comprando mais um pouco, porque ele tem algumas situações de suporte aqui para esse ativo, ok? Bem, falando especificamente sobre Petrobras, primeiro a gente vai fazer uma análise técnica e depois uma análise do contexto que Petrobras está inserida no momento. Bem, tecnicamente, o que aconteceu com Petrobras? Ela vinha numa consolidação, ao romper essa consolidação, a gente tinha um triângulo aqui, o papel disparou, tá? Foi divulgado os resultados foram acima do esperado, e aí o papel disparou aí 25%, em torno de 25%. Pois bem, depois disso, começou a ter um movimento de realização, e aí, com a notícia, né, da greve dos caminhoneiros e com a notícia que o presidente da Petrobras cedeu e aí começou a mudar a política de preços, interferir nos preços de forma artificial, aí perdeu aqui, já começou o dia após a divulgação, já perdeu esse suporte, e depois no dia seguinte também ficou em queda de 1,39%. Então, tecnicamente, perdeu esse suporte, e o próximo suporte que a gente se encontra aqui é aqui na faixa de 40, na faixa de 18 e 47. Esse é o próximo alvo se Petrobras for cair, tá ok? Então, o que a gente tem é isso para Petrobras tecnicamente. Agora, se a gente for falar no contexto de Petrobras, é um contexto nebuloso, é um contexto difícil. Por quê?
porque o ativo ele subiu por fundamentos, muito após a divulgação dos resultados corporativos, deu uma força muito grande para o papel, só que a partir do momento que o presidente da Petrobras muda a regra, muda a política de preços, aí ela abalou a credibilidade e a confiança do investidor. O investidor que estava acreditando que ele já tinha um trauma anterior do governo passado de manipulações do preço, agora ele se viu novamente na mesma encruzilhada e por isso ele tira o dinheiro dali e aí existe uma quebra de confiança, uma quebra de credibilidade. Muita gente acha que o papel ele já caiu muito, então ele já caiu aí quase 30%. Ok, ele já caiu bastante, porém existe um motivo muito grave por falta da credibilidade que a diretoria da Petrobras passou para o mercado. A partir do momento que ele quebra uma promessa, isso é muito grave e quem está ali investindo forte quebrou e aí ele tira o dinheiro, é um movimento natural. E para você reconstruir, na minha opinião, essa credibilidade vai demorar mais um pouco. Então, por isso, eu não recomendo a compra de Petrobras, mesmo com essa queda toda. Muita gente fala, caiu muito, eu vou comprar. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu na sexta-feira, aqui nos 60 minutos. Sexta-feira, então abriu a partir desse... Deixa eu botar aqui. Aqui que abriu. Então, ele já abriu numa alta e aí logo o pessoal já saiu comprando. Então você vê aqui que ele tem um pico e aí, se eu não me engano, ele abriu 10 horas e aí já teve um pico aí na primeira hora de uma alta aí de mais de 3%, tá? Então já é um sinal que o pessoal, muito mais pessoa física, se empolgando com essa queda e querendo comprar mais, comprou e aí realmente o papel subiu. Só que a partir do momento que veio aí o investidor estrangeiro, ele foi lá e continuou tirando o dinheiro dele e aí o papel acabou pesando e aí ele fechou aí numa queda de 1,39%. Não adianta dizer que caiu e aí eu vou comprar. Ok, só que a gente tem um contexto muito nebuloso, onde a gente tem uma greve de caminhoneiros que afeta bastante e agora a gente tem, não sei se está confirmado, mas também uma greve de petroleiros. Então isso é grave e para quem é investidor, você se imagina como um grande investidor. Imagina se você vai investir numa empresa que está totalmente conturbada, bem confusa, um país que já está bem confuso, já tem um histórico todo, e aí você entra num contexto bastante difícil. Para quem é um grande investidor, é muito natural que ele não invista, pelo menos ele espere um pouco, e aí sim, quando ele tiver mais confiança, que quando houver uma credibilidade maior na diretoria da Petrobras, aí sim ele volte a investir nesse papel. Então, se a gente tiver essa cabeça de investidor, aí a gente pode ter aí uma tranquilidade maior para esperar um melhor momento, para esperar para ver o que vai acontecer. Por isso que no momento eu não recomendo esse papel por esse contexto. Não pelo contexto técnico, porque caiu muito, mas sim pelo contexto mais para fundamentalista, mais pelo contexto aí político-econômico que o país está vivendo. Tá bom? Isso aí é só um recadinho que eu queria dar para o pessoal que está muito empolgado com essa queda, que caiu, comprou. Ok, é interessante que o caiu, comprou, mas a gente tem que ir com muita prudência. Tá bom? Bem, então vamos dar uma olhada aqui no próximo, que é o setor financeiro. Setor financeiro aqui no semanal, ele já está corrigindo bastante. Se a gente for pegar o mensal, ele já está batendo na média do mensal. Então a gente já tem aqui uma região de suporte onde as médias do semanal já foram superadas e agora ele está batendo na média do
mensal. Se a gente for dar uma olhada aqui em YouTube, é o mesmo contexto, onde a gente tem aqui um suporte muito forte. Ele respeitou esse suporte, onde aqui pelo diário era uma resistência a essa região aqui do 43,70. Tá ok? Então vamos esperar. Para quem quer fazer uma entrada de risco, acho que vale a pena. Vejo que vale a pena porque o risco aqui é pouco. Se a gente for botar até um stop financeiro em 5% de perda, é interessante, porque vai estar abaixo aqui do 43,70, 43,69, então vale a pena fazer uma entrada aí de 25% da mão em YouTube, por exemplo. Outros ativos também estão na mesma situação, BBDC também já caiu muito, mas eu acho que YouTube fica melhor porque a gente tem uma região de suporte aqui interessante. Tá? BBAS também tem uma configuração bastante interessante, também de uma entrada de risco. Tá? Porém, como é um papel estatal, pode ser contaminado e pode dar problema nele também. Então, é preferível entrar em YouTube numa mão de risco do que BBAS3, mas também, tecnicamente, ele está num suporte, numa região de suporte. Vale a pena também. Mas se me perguntasse qual que eu iria preferir, YouTube, porque é um papel mais sólido e não é suscetível às questões do governo na interferência da corporação. Tá ok? Bem, em termos de análise setorial, a gente já fechou. Então, a gente vai falar agora dos pedidos que foram feitos aí pelos nossos amigos que nos têm acompanhado no Telegram. Então, por exemplo, o Luciano Gregório, ele pediu uma análise de BR Malls. Então, o que a gente tem para BR Malls? BR Malls, a gente está aqui numa linha de tendência de baixa, a gente está no gráfico aqui diário, tem uma linha de tendência de baixa. O papel está numa franca tendência de baixa. Então, a gente tem um suporte nessa casa aqui de R$ 9,25. Ele abriu, quer dizer, ele fechou a semana numa alta de 5,21%, porém ele já está batendo na resistência aqui da média. Para entrar nesse papel é muito complicado no momento. Eu não entraria porque onde é que eu vou botar o stop se eu for comprar? Se eu for olhar pelos 60 minutos, só se na superação desse cara aqui, que é o... Deixa eu dar uma olhada aqui. 10,78, colocando o stop aqui pelos 60 minutos em 10,13, esperando que ele vai fazer esse movimento daqui. Vou dar uma olhada aqui. Uma perna 1, perna 2, e aí ele tem aqui esse movimento, esse rompimento, e aí ele poderia superar a média e bater aí na linha de tendência de baixa. Então, se fosse entrar, seria aqui, superando 10,77. Em 10,78, aí já poderia olhar para cima, tá ok? Se fosse entrar. Eu não entraria no momento porque ainda está numa franca tendência de baixa. Tá? GGBR foi um pedido do André. André pediu GGBR, Vale 3 e BBAS. Vamos falar aqui de GGBR4. Então, tá no momento difícil. Então, a gente tem aqui... Deixa eu até colocar aqui. Peraí. Tá no momento difícil. Ele fez uma perna 1, perna 2, depois voltou. Vamos dizer até que ele veio aqui e agora ele está aqui batendo na linha de tendência de alta. Se for entrar nesse papel, iria com mão pequena, 25%. E se ele perder aqui a linha de tendência de baixa e mais esse suporte aqui em 10, em 15,05, aí já está na hora de estopar. Então entraria pequenininho, colocaria o stop aí
abaixo aí de 10, abaixo de 15,05, esperando aqui um rompimento. Nesse rompimento aqui, nesse ponto, aí sim entraria com o restante da mão em 75%, tá ok? Então, entra nessa região aqui, deixa eu colocar aqui, peraí. Nessa região aqui, pode entrar com 25% da mão e depois completa a mão no rompimento, tá ok? É uma estratégia que é válida. Se ganhar, ganha muito, se perder, perde pouco. Vale, a gente já falou que está numa área de suporte, né, onde a gente tem suporte da média, suporte aqui desse ponto que foi o topo histórico e suporte aqui desse topinho aqui em 47,16. Então já vale aí começar as compras em Vale. O André também pediu BBAS3, foi a análise que a gente fez. Pode dar uma entrada de risco, onde ele tem aí um upside bonito também, de 15% até chegar nas médias. Pode fazer isso também. Mas eu prefiro, né, YouTube, que fica melhor. Tem essa questão do governo fica neutralizada em YouTube. Tá? Um outro ativo aqui que foi pedido pelo Marcos foi o seguinte, Biotoscana, que é o código GBIO33. O que é isso? Isso aí é uma BDR. Nós não temos as ADR, que são os papéis brasileiros que estão na bolsa lá dos Estados Unidos, onde a gente tem Vale, Petro, com outros códigos. Aqui no Brasil a gente também aceita ativos estrangeiros e aí eles são chamados BDR. Bem, ele pediu para dar uma analisada nesse ativo e a gente vê claramente, desde o momento que foi feito um IPO, né, ele vem aí numa tendência de queda. Então, eu não compraria esse ativo, primeiro porque as BDRs aqui são muito fracas, em termos de liquidez, em termos de interesse por parte do investidor. Ela é uma empresa colombiana, farmacêutica, mas que desde o IPO não vingou e só teve queda, tá ok? Então, eu não entraria nesse papel no momento. Se já está posicionado, eu iria realizar o meu prejuízo e aí preservar esse capital que sobrou, tá ok? E tentar investir em outro ativo. Bem, o Francisco pediu uma análise de VEG3. Eu não vejo entrada no momento para esse ativo, porém, se você já estiver posicionado, eu colocaria o stop aqui em 17,88. Ele fez, deixa eu colocar aqui, ele fez uma perna 1, uma perna 2 e agora ele fez uma perna 3 aqui e está em andamento. Perna 1, perna 2 e agora está uma perna 3. E o próximo objetivo dele, o próximo alvo é aqui esse topo. Esse topo aqui que está na região, vamos ver aqui, de 20,08. Então, esse topo aqui, vou até colocar uma linha, é o que a gente vê de alvo para VEG3, ok? Então, essa é a análise. Se você já estiver posicionado, está aqui, 17,88 é o stop e o alvo seria na casa de 20,07, 20,05, já poderia realizar, tá ok? E esperar para ver se iria romper essa resistência ou não, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Alessandro ele pediu Ambev. Deixa eu dar uma olhada de Ambev aqui. Ambev 3. Ambev. Ambev é um ativo aqui que também está próximo, vamos até dar uma olhada no semanal. Ele está próximo de um suporte, já está numa região de suporte, tá ok? E cai naquela mesma questão. O que pode ser feito é uma entrada de risco. Uma entrada de risco, onde você entraria com 25% da mão, e aí você colocaria um stop financeiro aí colocaria um stop financeiro aí de 5%, onde ficaria abaixo aqui de 19,54, tá ok? Então, você teria aí menos de 5% de risco
tá? E aí esperando no mínimo que ele alcançasse as médias novamente, fazendo um retorno às médias em torno aí de um ganho de 7%, para ver também se ele sobe, e aí vem lá, para atingir um topo já tem aí 20%, tá ok? Então, acho que vale a pena, o risco é pequeno, se a gente fizer dessa forma, pode ser que ele dê um bom lucro, né? A Ambev caiu muito e não foi nem por conta de resultado corporativo, porque o resultado corporativo saiu dia 9 de maio e desde dia 1º de maio esse ativo começou a cair bastante. Caiu já mais de 17% nesse mês. Vou até dar uma olhada aqui no mensal, vamos ver. Caiu aí quase 14%, tá ok? Em maio. Então pode ser sim uma oportunidade de compra, está perto, está próximo do suporte, porém eu iria com uma mão menor, tá bom? Outros ativos que eu dei uma olhada aqui que podem dar entrada foi TIM, mas na venda, tá? TIM, como é que ela veio, né? Ela, depois que soltou o resultado corporativo, esse sim teve uma influência direta. Primeiramente, ele deu uma rompida nesse dia mesmo, deu uma rompida aqui, só que pela teleconferência, a diretoria da TIM explicando o resultado, o mercado não gostou e aí ele teve uma queda livre, fez um pullback e agora olhou para trás e agora ele está novamente batendo aqui no que era suporte virou resistência. E o que a gente pode falar é o seguinte, no rompimento aí de 13 e 16, ele pode dar uma venda boa, tá? E aí um stop aí em 13,77. Você tem um risco aí também menor de 5%, onde a gente tem um alvo aqui nessa casa de 11,45, tá ok? Então seria uma venda em TIM, devido aí a essa configuração que está favorável, tá bom? Um outro ativo que não tem muita liquidez, e é o que eu estou de olho já há muito tempo, é Agro3, tá? No rompimento aqui de 13,68, e aí a gente colocando o nosso stop de 13,04, então, e aí a gente tem aqui no mínimo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, nosso alvo aqui em 15,20, tá? Tem aí mais de 10% de upside, é o que a gente espera. Um ativo que está muito bonito, mas muito bonito mesmo, que também já estou monitorando, é Magazine Luiza, um ativo que está em franca tendência de alta, até olhando aqui pelo semanal, né? Não precisa nem falar nada, é só ver o gráfico. E aí no rompimento de 114,51, e aí a gente coloca aí o nosso stop em 107,99 e o céu é o limite para esse ativo. Outro ativo interessante seria Fibra, né? No rompimento aí de 12,01, quer dizer, 72,01, com stop de 68,39. Também tem uma relação boa, aí menos, em torno de 5% aí de risco, não é muita coisa, tá ok? Bem, temos aqui também um pedido do Gustavo em Goal 4. Então, o que a gente tem? Eu só entraria no rompimento aqui de 8,24. É um ativo que já estou monitorando bastante tempo, mas ele reverteu aqui, não conseguiu superar essa resistência e voltou a olhar para baixo, tá ok? Se quiser fazer uma compra, poderia fazer uma compra de risco aqui nessa linha de tendência de baixa, nessa região aqui. Uma compra aí de 25%, esperando aí um retorno às médias, depois um rompimento aí nesse ponto aqui, de 8,24, 8,26, poderia completar a mão em 75%, tá ok? E aí ficaria também, quando ganha, ganha muito, e quando perde, perde pouco, tá bom? Bem, o que a gente tem para esta semana? Vamos dar uma olhada aqui. O calendário. Amanhã, conforme eu já falei, é feriado nos Estados Unidos. Então, é muito provável que a gente tenha a nossa bolsa mais travada, sem volume,
Então, para quem faz day trade também é complicado, tá? Na terça-feira, a gente tem confiança do consumidor, não mexe muito não. Quarta-feira, aí sim, a gente tem a prévia do payroll, a gente tem o PIB trimestral. Quarta-feira é um dia de alta volatilidade, porque além de tudo isso aqui, a gente tem o nosso PIB trimestral do Brasil. Então, é um dia de bastante volatilidade. Fiquem ligados na quarta-feira, dia 30. Quinta-feira, tem vários indicadores aqui, porém, é feriado aqui no Brasil. E sexta-feira, mais um dia de alta volatilidade, que é o payroll. Então, é o dia onde tem mais volatilidade, o dia mais importante aí para o nosso índice e para o dólar, tá ok? Então, esse é o resumo que a gente tem para esta semana. Fiquem ligados. Quarta-feira e sexta-feira são dia de bastante volatilidade, tá bom? Bem, deixa eu voltar para mim. Então é isso, pessoal. Essa foi uma análise geral. Para quem quer comprar Petrobras, fique ciente que não está muito fácil, apesar do papel ter caído bastante, mas se for, vai com prudência. Não vá com mão cheia, não espere lucro rápido, tá ok? Porque a gente pode ter uma surpresa. Então é isso, vão com calma. Semana importantíssima, tanto para a economia americana quanto para a brasileira. A gente está num momento bastante complicado, mas pode render bastante volatilidade e bastante lucro para a gente também, tá bom? Então, para vocês, uma boa noite, fiquem na paz e é isso aí. Um abraço, tchau, tchau.